pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos começar corrigindo as questões que ficaram da aula anterior. Acho que essa aula vai ser só de correções, tá? Daí a gente termina esse capítulo. Eu vou ir mostrando aqui no livro e no GeoGebra como a gente vai resolver esses exercícios, tá? Aqueles uns que eram para fazer desenhos, eu vou utilizar o GeoGebra. Vocês podem usar o plano cartesiano que vocês fazem no livro mesmo, tá? Então, primeiro eu vou começar aqui com o desafio. O desafio aqui era utilizando um mapa, né? Vocês conseguirem encontrar determinado ponto. Então, ele ia dando umas dicas para vocês e vocês tinham que encontrar esse ponto. Então, eu vou ler aqui as primeiras dicas, tá? A primeira antena a captar o sinal verificou que ele foi emitido a 45 km em linha reta do ponto 37. Então, primeiro vocês vão ter que identificar aqui no mapa onde é que está o ponto 37. Então, lembra lá das coordenadas, como é que ficava a posição? Primeiro no eixo X, né? Depois no eixo Y, ou eixo das abscissas e depois das ordenadas. Então, aqui, ó, primeiro o ponto 3, aqui embaixo, e depois lá em cima o ponto 7. Então, o ponto de início é esse ponto aqui, ó, bem certinho aqui no meio, ponto 37. Aí ele dizia o seguinte: emitida a 45 km em linha reta a partir desse ponto. Ah, mas como é que eu sei o que é 45 km? Aqui embaixo, do lado desse quadradinho, tem que um lado mede 15 km. Então, se um lado aqui mede 15 km, um lado do quadrado, 2 vão medir 30, 3, 45 e assim por diante, né? Cada lado vai somando 15 km. Então, se ele está contando a partir desse ponto aqui e é em linha reta, então ou você conta 15, 30, 45 para cá, 15, 30, 45 para cá, ou para cá, né? Ele diz que é em linha reta, então é para um desses lados. Pode ser qualquer um, pode ser esse ponto aqui que já está marcado, né? Esse aqui ou esse aqui. Vocês ainda não sabem qual que é. Aí a gente vai precisar de mais informações para conseguir resolver. Aí a antena localizada no ponto 5,6 verificou que o sinal vinha do norte. Então, como é que eu sei que o sinal vem do norte? Vocês estão vendo aqui do lado que tem uma rosa dos ventos, né? Ele diz que para cá é o norte, oeste, leste e sul. Então, se eu for indo para essa direção, é o norte, dessa direção aqui. Outra coisa, eu tenho que verificar o ponto 5,6. Onde é que está o ponto 5,6? Ponto 5, começando aqui, e o ponto 6, aqui. Ponto 5, 6. Então, o ponto 5, 6, ele está bem aqui, ó. E ele diz que vem do norte, então está vindo de lá. O que eu posso pensar com isso? Que com certeza ele não vem daqui. Então esse ponto aqui já está descartado, sobrariam esses três. E que possivelmente ele não venha daqui. Porque se ele viesse daqui para cá, eu estaria dizendo que ele vem do oeste, né? Então, se eu estou nesse ponto aqui, pode ser ou esse ponto aqui ou esse ponto aqui, que seriam mais do norte. Aí, eliminamos esses dois pontos, esse e esse. Então, é um desses dois. Aí agora, já a antena em 6,12 registrou um sinal vindo a 75 km de distância. Então, você tem que ir lá procurar onde é que está o ponto 6,12. Aqui, ó, o ponto 6. A gente vai até lá em cima no 12. Aqui assim. Seria esse ponto aqui. Vamos marcar a partir daqui. 6,12. Tá vindo aqui. Ele diz que vem a 75 km de distância o sinal. Então a gente tem que medir 75 km em algum lugar. Vamos medir daqui em linha reta, porque pode ser esse ou esse. Então vamos ver. 15, 30, 45, 60, 75. Então ele vem daqui. Vamos só confirmar se não é daqui. Vamos supor que ele esteja vindo em diagonal aqui. A gente teria que fazer umas contas um pouco diferentes aqui, utilizar Pitágoras de repente para a gente calcular a diagonal, e ainda assim ele estaria um pouquinho aqui do lado, tá? Mas vamos ver mais ou menos se fosse. Aqui dá um pouco mais do que 15, 30, 45, daria menos de 60 km, né?
E os outros, então, nem se fala, que daí já seriam eliminados e estariam mais longe. Então, o único ponto que sobra mesmo é esse ponto aqui, que dá certinho com as coordenadas e as informações que ele falou. Então, a posição da cabana é esse ponto P aqui, que dá a posição na coordenada 6, 7. Aí agora também ficaram os exercícios, né? A questão invertida aqui não precisava fazer. Aqui tem um texto sobre os GPS. E aqui daí tem as questões, tá? Tinham bastante questões aqui para vocês fazerem. Eram para fazer todas, na verdade, só não precisava enviar. Aí, vamos fazendo. A questão 1. A seguir temos um mapa de uma sala de aula. Nele estão marcados os lugares de Ana, Bento, Carlos, Daniel, Eduarda e Fernanda, com a inicial de cada nome. Então, aqui está a inicial de cada nome, tá? Eles estão na sala. Quais as coordenadas dos assentos das meninas? Então, você tem que identificar quais são as meninas. Ana, Eduarda e Fernanda. Então, Ana, aqui, Eduarda e Fernanda. Quais são as coordenadas? Então, a coordenada da Ana é 1, 1, né? A coordenada da Fernanda é 3, 6. Ó, 3 aqui em cima. Vamos primeiro pegar o eixo deitado, tá? O eixo horizontal. Depois o vertical, como a gente sempre faz, né? Primeiro abscissas, depois ordenadas. Então, Fernanda 3, 6. E o da Eduarda, nesse ponto aqui, é 5, 4. Vamos ver aqui. Exatamente, ó. Ana 1, 1. Eduarda 5, 4. Fernanda 3, 6. Quem está sentado na posição 4, 2? Então, a gente olha aqui o 4 e aqui o 2. Juntando 4, 2 é o D. O D é de quem? Daniel, né? Então, Daniel está sentado nessa posição. Bento quer mudar 2 posições para frente e 2 para a direita. Com quem ele deverá trocar de lugar? Vamos ver aqui onde está o Bento. Ele quer ir 2 para frente e 2 para a direita. Esse aqui é o Bento. 2 para frente, 1, 2 e 2 para a direita. 1, 2. Ele vem parar nessa posição aqui. O C é do Carlos. Então ele trocaria de posição com o Carlos. A 2. Um vértice de um quadrado está situado no ponto P, 7, 6. Quais as coordenadas dos outros vértices, sabendo que o quadrado possui 5 unidades de lado? Essa daqui vocês têm várias respostas que vocês podem ter. Eu vou fazer essa daqui no GeoGebra, tá? Porque vocês é que vão definir o ponto que ele vai, para que lado que ele vai ir. E a única informação que vocês têm, ó, um vértice de um quadrado está situado no ponto P, 7, 6. Então você tem lá seu plano cartesiano, vamos supor que nem isso aqui. Aí você vai lá e marca o ponto 7, 6. 7 em X, 6 em Y. Então eu vou selecionar o ponto. Isso vocês podem fazer no papel mesmo, tá? Desenhar o plano cartesiano, fazer as coordenadas aqui, o eixo X, eixo Y. Podem usar o GeoGebra também. Até aconselho, né? Muito mais fácil. E daí vocês podem fazer. Então vamos marcar aqui o ponto 7, 6. Aqui 7, vai subindo até o ponto 6. Aqui, ó, ponto 7, 6. Beleza, marquei meu ponto 7, 6. Aí ele me diz o seguinte, quais as coordenadas dos outros vértices, sabendo que o quadrado possui 5 unidades de lado. Então você tem um quadrado e ele tem 5 unidades de lado. O que você pode fazer? Você pode pegar, vir 5 unidades para cá, 5 unidades para cá, 5 unidades para baixo ou 5 unidades para cima, tanto faz, né? Então, eu vou escolher um aqui, vai servir como exemplo, e daí vocês, se vocês fizeram diferente, não tem problema. Eu vou vir para cá, então só 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, marco meu novo ponto aqui. 7 menos 2 dá 5? Dá, né? 7 menos 2 é 5, então ele tem 5 unidades de lado. Agora eu tenho um quadrado aqui. Eu já descobri um vértice. Quer dizer, eu não tenho um quadrado ainda, né? Eu tenho um lado do quadrado. Já descobri esses 2 pontos do vértice. Dos vértices do quadrado. Agora eu posso pegar 5 para baixo ou 5 para cima. Então vamos supor, eu vou pegar 5 para baixo. Do 6 eu vou parar lá no 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vim parar aqui. E agora o outro ponto, né, com certeza vai ter que ser esse daqui. Então quais são as minhas coordenadas? As minhas coordenadas vão ser o ponto A, o primeiro que ele deu, 7, 6, 2, 6, 2, 1, 7, 1. Então aqui está o meu quadrado. Eu vou ligar ele aqui, segmento de reta. Ó,
ligando aqui os pontinhos do meu quadrado. E está feito. O que a pergunta queria era saber quais são esses pontos aqui, os outros 3. Então, se você fez o quadrado com 5 unidades de lado, está resolvido o problema. Aí aqui ele colocou, ó, vários pontos que você poderia encontrar, né? Você poderia ir para cá, ó. Vamos supor que você pegou daqui e foi para cá. Aí você fez ele para cima, pode fazer ele para baixo, poderia feito daqui para cima. Então você tem 4 quadrados, pelo menos, né, que você poderia fazer. Aqui um, aqui, aqui e aqui. Se você fez um desses quadrados e ele tem 5 unidades de lado, tá certo sua resposta. Sabendo que os pontos A, e daí um A minúsculo, vírgula 10, e B, 22, B minúsculo, são coincidentes, qual o valor de A menos B? Pontos coincidentes é isso aqui, ó, pessoal. Vamos supor que agora eu tenho esse quadrado aqui, né? Eu tenho esse meu ponto A. Agora eu crio um outro ponto aqui em cima. Opa, coloquei um. Aí. Eu vou um novo ponto aqui de cima. Tenho 2 pontos no mesmo lugar. Se eu tiver 2 pontos, ó, que nem esse o D e o A agora, eles estão no mesmo lugar. Quais são as coordenadas dos pontos A e D? Eles estão no mesmo lugar. É 7, 6 e 7, 6. Isso daqui agora vocês podem... Os outros vocês podem esquecer, tá? Vou tirar isso. Beleza. Agora só sobrou os meus 2 pontos A e D. Ó, os dois estão no mesmo lugar. Então eles têm as mesmas coordenadas. É isso que ele diz. Eles são coincidentes. Coincidentes estão no mesmo lugar, tá? Tem as mesmas coordenadas. Ele pergunta qual o valor de A menos B minúsculo aqui. Se eles estão no mesmo lugar, eles têm os mesmos números, né? Então o meu ponto A é o mesmo que esse daqui, o 22. Então A é igual a 22 e esse B aqui é igual a 10. Ele pergunta quanto que é A menos B. Então é 22 menos 10, né? É o ponto A e o ponto B. 22 menos 10 que dá 12. Simples, né? Questão 4. Em um campeonato de arco e flecha, o alvo está posicionado sobre um plano cartesiano, como mostra a figura a seguir. Mariana acertou os pontos A, 3, 2, o B e o C. O ponto A, B e C. Esses são os pontos que a Mariana acertou. Aí, Mariana acertou... Tá, e Carolina acertou o alvo nos pontos D e F. D, E e F. Aí, aqui do lado tá pela cor, representando quantos pontos cada um fez. A região verdinha aqui é 25, a região rosa aqui 50 e a região aqui dentro 100. Esse rosa bem claro. Aí, pergunta A. Marca os pontos atingidos por Mariana e Carolina. Então, ele diz as coordenadas aqui, né? Você vem aqui e marca. Por exemplo, o ponto A, 3, 2. A, aqui embaixo, 3, que é o ponto no eixo X, né? E 2 aqui para cima, 3, 2. Assim você faz para todos. Então, ele fica desse jeito aqui, tá? Aí, pergunta B. Considerando que cada região do alvo corresponde a uma pontuação diferente, quem ganhou a disputa? Aí agora você olha aqui, né? Quem que acertou mais pela cor? Então, a Mariana acertou esses pontos A, B e C. Então, você soma quanto? A mais o B mais o C. E a Carolina acertou os pontos D, E, F. Então, você vem aqui D, E e F. Quanto que cada uma acertou? Aí você soma. A Mariana, ó, a região aqui branca deu 0 ponto. Então, um ponto dela foi jogado fora. Aqui o ponto A, que é o verdinho, é 25 pontos. O ponto B é 100, então 100 mais 25 mais 0. 25 mais 100, isso dá, Mariana, 125. A Carolina acertou os pontos D e F. Então o D vale 50, o E e o F 25. Então 50 mais 25 mais 25, que dá 100. Então, Carolina, 50 mais 25 dá 100. Então, se uma fez 125 e a outra fez 100, quem fez 125 ganhou, né? Mariana ganhou.
por 25 pontos. Questão 5. Os pontos 2, 1 e 4 e 1 são os vértices de um quadrado. Quais os outros pontos desse quadrado? Então, novamente, vou lá pegar o GeoGebra. Ele diz 2, 1, 4, 1. Então, vamos tirar esses pontos. Então, os pontos 2, 1. Vou colocar aqui 2, 1. O meu ponto E. E 4, 1, né? 2, 1, 4, 1. Vou pegar o outro ponto. 4, 1. Para inserir ponto, você só abre parênteses e coloca as coordenadas dele, ele já te dá uma letra. Então, esses daqui são os meus dois pontos, ó. 2, 1, 4, 1. Esses são os vértices do meu quadrado. O que é vértice? É o cantinho, né? Então, o que eu posso fazer agora? Posso pegar e colocar aqui para cima. Ó. Ele diz que, ó, se vocês têm isso aqui como lado, quanto que vai medir esse lado aqui? Ele diz que é um quadrado. Quantas unidades de lado ele tem? Se isso daqui é um lado e é um quadrado, ele mede 2, os outros lados vão medir 2 também. Então, onde é que vão estar meus outros pontos? Você pode agora vir aqui, selecionar ponto e marcar no gráfico, né? Com certeza um vai estar aqui e o outro vai estar aqui, tá? Professor, mas eu podia ter marcado aqui os pontos negativos. Poderia também. Você poderia ter chegado aqui embaixo, ó, marcado esses pontos. Também não estaria errado, tá? Porque isso aqui também forma um quadrado de lado 2. Mas vamos considerar somente a parte positiva aqui, pegando ele para cima, tá? Então esse daqui agora é o meu quadrado. Vamos ver aqui quais são as coordenadas do ponto G. Ó, ponto G mede 2, 3, quer dizer, coordenadas 2, 3, e o ponto H, 4, 3. Vamos ver aqui qual foi a resposta dele. Ó, 2, 3 e 4, 3. Aí, resolvido essa, letra A. Quanto mede o lado desse quadrado? A gente já viu isso, né? Mede 2 unidades. Questão 6. A prova Brasil. Observando a figura, aí a gente tem aqui uma malha, né? E com coordenadas aqui. Cada ponto aqui significa alguma coisa, né? Um local. Por exemplo, tem o X representa o teatro, o K o shopping, o L quadra esportiva, poliesportiva, o Z o estádio de futebol, P catedral e Y cinema. Então, cada um tem suas coordenadas. Aí ele pergunta aqui, no esquema apresentado estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza. Então a gente olha aqui nessa nossa malha, o ponto 5G. 5G. Então 5G é o Y. A gente vem aqui do lado na legenda e olha o que é o Y. O Y está aqui, ó. Cinema, né? Nosso cinema. Aí a gente vem aqui embaixo, ó, no esquema embaixo estão localizados os pontos. As coordenadas localiza, vem aqui e anota D, o cinema. Na questão 7. Mercator é o mais famoso autor de mapas dos tempos modernos. Matemático e geômetra, conseguiu a façanha de desenhar um mapa mundi revolucionário que facilitou enormemente as viagens transoceânicas. Em 1569 criou a projeção Mercator, uma autêntica revolução no campo da cartografia. Ele conseguiu transformar a esfera terrestre num plano retangular, onde todos os oceanos e continentes se alinhavam a partir do Equador, separados por quadriculados com 24 traçados verticais e 12 paralelos. Aí, na projeção de Mercator, representada a seguir, está localizada com um X maiúsculo a cidade de Pequim, na Ásia. Então, aqui assim, ó, na Ásia, aqui está o X, aqui está Pequim. Aí pergunta, a localização de Pequim é aproximadamente, olhando aqui, a gente tem aqui essas coordenadas, tá? Também são coordenadas, e a gente tem em graus, que vai de 0, 20, 40 a 120. Então, Pequim, olhando aqui do centro, de 0 graus para cá, pro leste,
a gente tem aproximadamente 120 graus. 100 a 120, tá? Ele está entre 100 e 120. E olhando do centro da linha do Equador para o norte, para cá, ó, a gente tem que esse daqui é o zero e ele está por aqui assim, então ele está entre 40 e 60. Tá? Então ele está entre 100 e 120 e 40 e 60. Vamos olhar aqui. A localização de Pequim é aproximadamente 40 graus norte. Então norte seria para cá. Aqui podiam ter colocado uma rosa dos ventos, né, pra gente saber, mas deixa eu ver se tem como. Não tem, né, mas a gente sabe que para cá é o norte, para cá é o sul, para cá nessa região aqui leste, para cá nessa direção oeste. Então ele diz 40 graus norte, tá, mais ou menos, né, 40 graus norte, ele está entre 40 e 60, eu diria assim um 45. E ele diz 120 leste. Então 120 leste, realmente, né? Ele está entre 100 e 120, então estaria perto. Aí a gente olha as outras, 40 para o leste, 120 para o norte, não. A C, 40 para o norte e 120 para o oeste. 120 para o oeste a gente estaria vindo para o lado de cá. Isso seria mais ou menos nessa linha aqui. Tá bem errado, né? Também não. A D, 40 graus oeste. Não, 40 graus oeste. Não, estaria nessa região aqui, 40 graus oeste. Também não é. E a letra E, 40 graus sul. 40 graus sul ele estaria nessa linha aqui, ó, pro lado de baixo. Também não é. Então, a letra A é a resposta certa. Questão 8. Marque os pares ordenados A, B, C, D, E, F, G no plano cartesiano, né? Então você olha as coordenadas, vai lá e marca no plano cartesiano. Aí, a seguir, depois responda as questões. Marcamos aqui, né? Deu essa setinha. Com uma régua, ligue os pontos na sequência A, B, C, D, E, F, G, A. Então ele sai de A e volta em A. Qual figura você formou? Então ele formou uma seta. Essa figura é um polígono? Em caso afirmativo, escreva o nome dele e se é côncavo ou convexo. Lembram lá a definição de polígono côncavo? O que é um polígono côncavo? Tem que ir lá pesquisar, né? Se vocês responderam essa daqui, vocês pesquisaram. Na aula eu vou pedir. E o que é um polígono convexo? Côncavo ele também pergunta, né, se é côncavo ou convexo. O que é côncavo ou convexo? Também vou pedir isso aqui na aula, viu? Ele diz que sim, né? A figura é um polígono. Ele é um heptágono. Heptágono, né? Tem 7 lados, né? E ele é côncavo. Agora, o que é ser côncavo e o que é ser um polígono? Vocês têm que saber. Acho que vocês já estudaram isso aí, né? Aí a questão 9. O hexágono representado no plano cartesiano possui seus vértices denominados por x, y, z, w, k e t. Quais as coordenadas do vértice T desse hexágono? Então aqui, ó, ponto, o vértice T, que está nesse ponto. Quais são as coordenadas dele? 2A, 3B. 2A, 3B, a questão A. Marcou lá, tá certo. E a questão 10. No plano cartesiano a seguir estão representadas as retas R e S. Reta R e reta S. As retas R e S se interceptam no ponto P de coordenadas. Então aqui está o ponto P. Quais são as coordenadas desse ponto? 5, 6, né? Não vão confundir lá, pegar o ponto 9 aqui com 6, tá? É sempre a linha. Essa aqui é a linha do 5, né, no eixo X, com o 6 na linha do Y. Então, coordenadas 5, 6. A resposta letra A. Beleza? Daí aqui tem uma síntese, tá? Que é tudo que a gente fez. E aí começa o capítulo 19. E a partir deste momento vocês têm habilitados lá o ciclo avaliativo para responderem, tá? No capítulo 18. Então, a tarefa de vocês agora é responder o ciclo avaliativo, tá? Por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam aí no chat que a gente vai ter.
E é só isso. Valeu, pessoal. Até mais.